Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e dá vida. E esse documento está falando sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o autor deste documento é o Papa São João Paulo II. Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo deste documento, que tem como título O Espírito Santo convence o mundo quanto ao pecado. E nós estamos em um subtítulo, o testemunho do princípio, a realidade original do pecado. Então nós entramos nesse subtítulo no nosso último encontro, falamos sobre o mistério da iniquidade, o mistério da piedade. O mistério da iniquidade, vimos aí que pertence ao reino do mal, que é um reino muito grande. Mas o mistério da piedade pertence a Deus, que criou todas as coisas, que é um reino infinito, então, claro, que supera em muito, principalmente pela entrega de Jesus na cruz, a sua oblação, a sua oferta, toda a sua vida ele entrega ao Pai como oferta, para que o Pai receba essa oferta e seja vencida, então, a morte, o pecado original e o próprio autor do pecado, que é o demônio. Então, isso sim, supera em muito o mistério da iniquidade. Mas o mistério da iniquidade está presente aí. Não é? O homem, o ser humano, ele quando é gerado, ele recebe o pecado original, sim, que é tirado dele no batismo, né? Então, o pecado original que nos leva à morte, o pecado original onde nós estamos presos, acorrentados a Satanás. Nós só somos libertos de Satanás no batismo. Então, se não passarmos pelo batismo, estamos, sim, pertencendo a Satanás, somos propriedade dele. São Paulo vai explicar muito bem isso na carta aos Colossenses, capítulo 2, onde ele vai dizer ali que pelo sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos comprados de Satanás. Então Jesus nos compra. Quando nós conversamos há uns tempos atrás aí, sobre a redenção e a remissão, os dois processos que acontecem na cruz de Cristo. Então o que é redenção? Redenção é a compra, o resgate. Jesus nos compra de Satanás no batismo, a preço de sangue. Então Jesus nos tira dele, onde nós éramos propriedade de Satanás, e passamos a ser propriedade de Jesus. Aí, em propriedade de Jesus, claro, que ele não nos prende, não nos acorrenta, não nos oprime. Ele fala, agora você está livre, faça o que você quiser. Quer me seguir, estou aqui, me siga, tem a minha igreja, tem as minhas leis, tem a minha palavra, tem a minha doutrina. Então você que sabe. Agora, quer seguir outras coisas, aí é problema seu. Só que as consequências serão distintas, são diferentes. Então veja, querido irmão, querida irmã, Jesus não nos obriga a nada, ok? Mas ele nos convida, ele nos atrai, ele nos chama, não é? Então isso que é importante você entender também. Agora, Jesus nos livrou do pecado original, livrou da morte, livrou do demônio como propriedade. Porém, as sequelas do pecado original, Jesus não tirou de nós. E não tirou porque não quis mesmo. Agora, por que ele não tirou as sequelas? Quer dizer, o desejo. O que é a sequela do pecado original? Desejo de fazer o que é mal. Isso permanece em cada um de nós. Agora, por que Jesus deixou essa vontade de fazer o mal, esse desejo de fazer o mal que nós temos aqui dentro do nosso coração? Todo mundo tem. Desejo de fazer o que é errado. Todo mundo tem. Ninguém é melhor que o outro. Ok, por que Jesus deixou? Ah, sim, para nós ou nos entregarmos a ela de vez e ficarmos aí com a perdição, com a morte eterna, ou optar por seguir Jesus e renunciar ao pecado, que é isso que ele quer. Ele quer que na sua liberdade você faça a opção por ele, a opção pela sua salvação, a opção pela sua santidade. É isso que ele quer. Então, é dentro disso que esse
terceiro subtítulo que nós estamos vendo aqui, o testemunho do princípio, né? A realidade original do pecado, vem dizer para nós. Então, o mistério da iniquidade e o mistério da piedade que vimos no nosso último encontro. Agora, hoje, o Papa diz assim: atendo-nos ao testemunho do princípio, que é o pecado, na sua realidade original, verifica-se na vontade do homem, primeiramente como desobediência. Então, aquilo que Adão e Eva fez lá, foram lá no paraíso, foram desobedecer a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem. Olha, nesse pomar aqui tem 1000 árvores. Vocês podem comer do fruto de 999 árvores. Agora, do fruto daquela ali, vocês não podem comer. Porque no dia em que dele comerdes, vós morrereis. Muito bem. E justamente, então, veja que Deus deixou 1%. Não foi nem 10%. Deus deixou 1% das árvores que tinha no pomar para o homem e a mulher não usar. Quer dizer, ele podia usar de 99%. No entanto, o demônio, com toda a sua sabedoria também, ele foi justamente naquele 1% ali, aquela única árvore. Falou, mas é verdade, olha como é que ele começa, né? É verdade que Deus os proibiu de comer de todos os frutos das árvores do jardim? Não, disse Eva. Ele nos proibiu de comer daquela árvore ali, mas das outras nós podemos comer à vontade. Mas por que Deus proibiu vocês de comer o fruto daquela árvore? Ah, porque ele disse que no dia em que nós comêssemos, nós iríamos morrer. Oh, não, disse Satanás. Não é verdade isso não. Quer dizer, Deus está mentindo para vocês. Eu estou falando, agora eu vou falar a verdade. No dia em que vocês comerem aquele fruto, vocês não se tornarão deuses. Então, sabe, eu estou falando a verdade para vocês. Então, Adão e Eva acreditaram na mentira do demônio e desobedeceram ou não acreditaram na verdade de Deus. Então, esse é o pecado original. É o pecado das origens. É o pecado que origina todos os outros. Então, desobedecer a Deus. Então, toda vez que nós pecamos, nós estamos desobedecendo a Deus. Agora, as sequelas do pecado original, o que são as sequelas? Ah, o desejo, as vontades de fazer o que é errado. Lembra quando Moisés foi libertar o povo lá do Egito? E daí, durante o caminho de volta, né, que demorou 40 anos para voltarem para casa, ficaram virando lá no deserto, se perderam. Bem, não sabemos direito o que aconteceu, mas ficaram 40 anos lá. Ok. Agora, o que aconteceu lá? Reclamavam que não tinha comida, Deus mandava comida. Que era um maná que caía do céu, um pãozinho que caía do céu. Aí eles estavam enjoados de comer aquele pãozinho, começaram a reclamar para Moisés. Ah, mas quando nós estávamos lá no Egito, era gostoso, porque lá tinha cebolas que a gente fritava, que era tão gostoso, o alho, né, que era tão gostoso o cheiro. Agora aqui não tem nada, que só tem esse negócio ruim que cai do céu aí. Não é? Quer dizer, então o que é essas saudades das cebolas do Egito? O que diz para nós isso? O que diz para nós? Ah, o desejo de voltar lá a ser escravo do faraó. No nosso caso, de voltarmos ao demônio e sermos escravo dele novamente. Jesus já nos resgatou, já nos comprou, já nos adquiriu, já nos readquiriu de volta, não é? Ah, mas eu tenho vontade de pecar, eu tenho vontade de fazer errado, eu tenho vontade de roubar, eu tenho vontade de mentir, eu tenho vontade de falar mal dos outros, de fofocar, eu tenho ciúmes, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu guardo rancor, ressentimentos, eu tenho desejo de vingança. Então tudo isso são as cebolas do Egito. É o cheiro da cebola do Egito que me atrai tanto, que eu gosto tanto. É aí que está. Aí que está. Então, o tal do você ter essa vontade, que diz o Papa aqui, não é? Essa vontade que tem dentro de você, tem dentro de mim, de fazer o que é errado, de voltar nas cebolas do Egito, que é gostoso, né? O cheirinho. Então, eu já estou desobedecendo a Deus. Mas essa vontade é intrínseca ao ser humano. Quer dizer, está dentro do ser humano como o pecado original estava.
Então veja, o pecado original, ele originou em nós milhões de pecados, que são as sequelas. Então essas sequelas, insisto em dizer novamente, Jesus não tirou. Permanecem em mim, permanecem em você. Aí que está. Então nós temos que aprender a destruir, a matar, a dizimar, a acabar com essas sequelas, com esses desejos que estão dentro de nós. Então isso que o Papa fala aqui. Verifica-se na vontade e também na consciência do homem. Então, na vontade e na consciência. Porque eu sei que está errado. Então, olha, o importante para Deus é assim. Você e eu, nós sabemos que está errado, que é errado é roubar. Ah, mas é tão gostoso pegar um dinheirinho, né? 20, 50 reais, 100 reais, né? E, puxa vida, é tão gostoso pegar um dinheirinho aí e roubar. Quer dizer, meu Deus, você sabe que está errado. Ah, eu sei que está errado desejar a mulher do próximo, mas eu tenho desejo por fulana beltrana. Ou a mulher tem desejo do fulano do beltrano. Então tudo isso está em nós. Não adianta eu querer dizer, ah, não, em mim não tem isso. Em mim essas coisas não tem. Mentira, porque tem. Estou mentindo para mim mesmo. E se eu enganar a mim mesmo, olha que eu sou um bom mentiroso, hein? Então veja, eu não posso dizer que eu não sei que está errado. Eu sei que está errado, sim. Tanto é que o demônio, quando foi tentar Eva, ela respondeu para ele que ela sabia sim que não podia comer do fruto daquela árvore. Então, quer dizer, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Isso está em nós sabemos sim. Então nós pecamos porque queremos. Aí que está. Pecamos porque satisfazemos a vontade do nosso coração. Um coração que não está convertido para Deus. Porque se estivesse convertido para Deus, eu lutaria muito contra o pecado. Porque o coração que está sendo convertido para Deus todo dia, a todo momento, é um coração que está em constante luta, em constante agonia. Veja que Jesus, lá no Horto das Oliveiras, ele foi rezar na Quinta-feira Santa. Ele foi rezar, sim, e começou a rezar ali ao Pai, sabia que o momento dele já havia chegado, só que ele não sabia tudo o que ia acontecer com ele naquela morte. Ele sabia que tinha que morrer. Agora, sei lá o que passava na cabeça de Jesus, que ele ia morrer com uma flechada, uma lança ia ser passada nele, enfim. Quando o Espírito Santo, na oração de Jesus, quando o Espírito Santo revela para ele tudo o que ele iria sofrer, ele fala, meu Pai, o que é isso? O que é isso? Não vai dar certo esse negócio, não. Tanto é que ele pediu para o Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse sofrimento. O que é isso? Onde já se viu uma pessoa sofrer tanto assim? Então, quando o Espírito Santo revelou tudinho para ele, ele pediu para o Pai que não passasse por aquilo. Mas daí o Espírito Santo vem e consola Jesus e fala, mas foi para isso que você veio. Se você não fizer isso, o mundo inteiro não vai ser salvo, o universo inteiro não vai ser salvo. Nenhuma pessoa vai ser salva, nunca, nem antes nem depois. Quer dizer, Deus vai perder todo mundo. Então aí começa uma agonia. Agon em grego quer dizer luta interior. Então o que é uma agonia? Uma luta interior. Jesus luta com ele mesmo. Ele sabe que ele veio para aquilo, mas é muito forte tudo aquilo, então ele não quer. Mas ele veio, mas não quer, ele veio, mas não quer, então fica aquela agonia, aquela luta interior dentro de Jesus. E foi tão intensa, tão forte essa agonia, que os vasos sanguíneos de Jesus, aqueles vasos fininhos que ficam na pele, foram estourando todos e saindo sangue por todos os poros de Jesus. Vai dizer a palavra que ele ensopou toda a sua vestimenta e inclusive o chão que estava ali. Tal foi a luta interior de Jesus. Mas ele falou, tá bom, foi para isso que eu vim, vamos enfrentar tudo isso.
Agora veja, então Jesus deixou em você e em mim essas sequelas do pecado original para você passar um pouco do que ele passou. Um pouco, porque eu e você, eu creio que nós, eu não sei quanto a você, não posso dizer quanto a você, então vou dizer quanto a mim. Eu não conseguiria passar por aquilo que Jesus passou. Você está me entendendo? Eu não conseguiria. Tudo aquilo que ele sofreu, olha gente, acho que eu tenho desmaiado faz tempo. Entende? Então veja, então por que Jesus deixou as sequelas do pecado original em nós? Por quê? Para nós aprendermos a lutar contra elas, contra os desejos do que eu quero fazer, mas não posso. Então, Jesus também teve esse mesmo sofrimento lá no Monte das Oliveiras. Eu vim para isso. Eu vim para morrer, para dar minha vida, mas eu não quero. Mas eu não quero mais. Eu não sabia que era desse jeito. Eu não quero mais não. Entende? Então, quer dizer, essa luta também tem que acontecer comigo e com você. Essa luta interior. Isso chama-se conversão. Isso chama-se renúncia ao pecado. Então, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele teve que renunciar. Para passar por tudo aquilo que ele iria passar, ele renunciou a toda a sua divindade, renunciou à sua glória, renunciou como Deus, como filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Ele renunciou ao que ele gostaria de ser como homem. De repente ele queria constituir família, conhecer uma moça, casar com a moça, ter família. Ele renunciou a tudo isso. Melhor, ele renunciou a ele mesmo. Renunciou a ele mesmo. É isso que eu gostaria que você entendesse, meu irmão, minha irmã, e eu também tenho que entender bem isso. Porque quando Jesus fala, renuncie-se a si mesmo, é justamente o que ele fez. Então, ele não está falando para você fazer alguma coisa que é impossível de fazer. Não. Tudo que Jesus pede para você fazer, meu irmão, minha irmã, ele já fez. Ele foi o primeiro a fazer. Ele já deu exemplo. Então, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Foi o que ele fez. Renunciou a ele mesmo, a sua divindade, ao seu poder, à sua autoridade. Ele podia ali, naquele momento, uma palavra que ele dissesse, destruiria Satanás, o inferno, destruiria tudo. Só que o homem não seria salvo. Porque ele renunciou ao que ele veio fazer. Então nós temos que renunciar ao pecado. Pecado. As vontades que estão em nós, estão em mim, em você, de fazer o que é errado. E buscar fazer o que Deus pediu para a gente fazer, que é difícil de fazer. Que a gente também não quer fazer. Tá entendendo? O que Deus pediu para a gente fazer? Orai pelos seus inimigos. Abençoai os que te ofendem. Reze pelos que vos perseguem. É gostoso fazer isso? Você quer fazer isso? Não, eu também não quero. Pois é, mas nós temos que fazer. Entende? Jesus também não queria morrer na cruz daquele jeito, mas teve que morrer. Então, nós temos que desfazer do que nós queremos fazer, renunciar a isso e buscar atender a Jesus do que nós não achamos muito legal de fazer, não. É isso aí que o Papa está falando. Tudo bem? Combinado? Combinado, então, meu irmão, minha irmã? Vamos lá. Esta desobediência original pressupõe a rejeição, ou pelo menos o afastamento da verdade contida na palavra de Deus que cria o mundo. Então, quando eu desobedeço ao Senhor, quer dizer, não quero seguir as suas orientações e quero seguir os desejos do meu coração, que é o pecado, bom, então o que acontece comigo? Eu me afasto da verdade. Esta verdade está contida, quer dizer, está dentro da palavra de Deus que cria o mundo. Agora, quem que é a palavra de Deus que cria o mundo? O Verbo, o Filho de Deus, que sendo encarnado passa a se chamar Jesus. Ele é a palavra de Deus, Logos. Logos em grego quer dizer palavra. Ele é o Logos de Deus. A palavra de Deus, que se encarna no seio da Virgem Maria e adquire a humanidade. Aí tem o nome Jesus. Antes não tinha esse nome. Pois é.
Ele é a palavra. Então, quer dizer, eu estou renunciando a ele. E se eu estou renunciando a ele, como nós já vimos há uns 2 dias atrás, se não me engano, nós estamos renunciando à economia da salvação, que tem início aonde? Na encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora. Ali começa a economia da salvação. Lembra que nós estudamos isso? Então, eu estou renunciando a isso. Se eu estou aderindo ao pecado e desobedecendo a Deus, então estou rejeitando a encarnação do Verbo, estou rejeitando a economia da salvação, então estou rejeitando a salvação. E sem esse Verbo que se encarna, que era Deus, coisa alguma foi feita de tudo o que existe, porque o mundo foi feito por meio dele. Então, quer dizer, o Verbo cria todas as coisas, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo. Porque lembra, Deus cria as coisas falando. Faça-se a luz, faça-se os peixes, façam-se os rios, faça-se os mares. Então, ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Agora, quem quer essa fala? Quem quer esse verbo? Quem quer essa palavra que sai da boca de Deus? Deus é trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quem é o verbo que sai da boca desse Deus, que é uno e trino ao mesmo tempo? É o Filho de Deus, é o verbo. Então, por isso que tudo foi criado por ele e sem ele nada foi criado, vai dizer São João, capítulo 1 do seu Evangelho. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Está lá, São João declara isso tranquilamente. É o verbo que é também lei eterna, fonte de toda a lei, que regula o mundo e especialmente os atos humanos. Ele que regula os atos humanos. Então, ele que põe a harmonia, as regras para o ser humano, ele que põe. Portanto, quando Jesus Cristo, na véspera da sua paixão, fala do pecado daqueles que não acreditam nele, nestas suas palavras repassadas de sofrimento, há como que uma alusão longínqua àquele pecado que na sua forma original, aquele pecado lá do início de Adão e Eva, né? Se inscreve obscuramente no próprio mistério da criação. Aquele que fala é, de fato, não só o Filho do homem, mas também aquele que é o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele, em Cristo, no Verbo, foram criadas todas as coisas. Todas as coisas criadas por ele, para ele estão orientadas todas as coisas. Quer dizer, é por ele e para ele. Foi criada por ele e para ele. Quer dizer, tudo foi criado para Cristo. Nós só temos vida e salvação em Cristo. Se eu sair de Cristo, eu não tenho vida nem salvação. Eu tenho morte eterna e decadência eterna. Não tenho vida. À luz desta verdade, compreende-se que a desobediência no mistério do princípio, no mistério lá de Adão e Eva, pressupõe, em certo sentido, a mesma não-fé, aquele mesmo não acreditaram, que se repetirá em relação ao mistério pascal. Como dizíamos, trata-se da rejeição, ou pelo menos do afastamento da verdade contido na palavra do Pai. Esta rejeição exprime-se na prática como desobediência, por um ato realizado como efeito da tentação que provém do pai da mentira, que é o demônio, né? Na raiz do pecado humano está, portanto, a mentira como radical rejeição da verdade. Então, toda vez que eu caio em pecado, eu estou rejeitando a verdade e estou aceitando a mentira que originou lá, o pecado original. Né? Aquela mentira que Satanás falou para Eva. Falou, não. Imagine que você vai morrer. A hora que você comer daquele fruto, você vai se tornar Deus. Então, uma mentira, né? Então, quer dizer, ela acreditou naquilo. Então, toda vez que eu peco, eu estou imitando exatamente Adão e Eva. Estou acreditando na mentira de Satanás e não estou acreditando na verdade de Deus. Não é?
Na raiz do pecado humano está, portanto, a mentira como radical rejeição da verdade, contida no verbo do Pai, mediante o qual se exprime a onipotência amorosa do Criador. A onipotência e conjuntamente o amor de Deus Pai, Criador do céu e da terra. Então aí está, querido irmão, querida irmã, eu renuncio ao amor de Deus. Eu renuncio ao amor criação. Deus criou todas as coisas. Quando eu peco, eu estou rejeitando toda a criação de Deus. O primeiro que eu estou rejeitando é mim mesmo. Quando estou em pecado, o primeiro que eu rejeito é eu mesmo. Porque estou renunciando à minha salvação. Jesus diz: renunciai ao pecado. Pegue a sua cruz e siga-me. Quando eu não quero renunciar ao pecado, eu renuncio à verdade, eu renuncio à salvação. Eu renuncio a toda a criação que Deus fez. Eu renuncio a tudo que Ele fez. Veja que é um mistério muito, muito, muito profundo, esse mistério da iniquidade, meu irmão, minha irmã. É um mistério que vem aí com muita força, muito poder. Então nós temos que buscar força e poder e defesa para tudo isso nos sacramentos da Santa Igreja, no estudo, como nós estamos fazendo aqui, da doutrina católica, que ajuda muito a gente. Buscar força nas orações pessoais, comunitárias, adoração ao Santíssimo, retiros, participação de movimentos da igreja, seja Emaús, Renovação Carismática, encontro de casais, movimentos marianos, seja o que for, eu tenho que estar em algum lugar desses para eu poder adquirir força com meus irmãos. A força dos outros me ajuda, a fé dos outros me ajuda. Então, querido irmão, querida irmã, é isso. Vamos encerrando por hoje, pedindo ao Senhor que nos abençoe em tudo isso e a Nossa Senhora, né? A Mãe Santíssima, que não cansa de rezar por nós, né? Então, pedir a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nosso próximo programa, se Deus quiser, Rádio Cantata FM 104,5, a frequência do amor de Deus. Nós estamos só começando.